Isso aí, galera. Vamos seguir o baile, então, tá? Como eu estava falando antes, além de ser flexível para vibrações ou para tração, ele também é flexível por causa da questão térmica, né? Então, não sei se vocês já repararam, vocês sabem disso, que no inverno, os fios de luz eles se contraem, né? Eles ficam bem mais esticados. Reparem isso na frente da casa de vocês. No verão, eles parece que deitam mais, ficam com uma barriga mais forte. E no verão, no inverno, ele fica mais esticadinho. Não sei se vocês já repararam isso, mas isso acontece com todo tipo de metal. Tá? Então, o metal junto com o concreto, ele faz isso também. Ele consegue dilatar e contrair no inverno. Faz com que o concreto não se rache. Tá? Porque isso, o concreto, ele também faz essa questão da dilatar e tal, mas quando ele contrai muito, ele acaba rachando, tá? Então, o ferro, o metal, o ferro dentro da construção ajuda isso. Também a questão da dilatação por causa da temperatura, tá? E também, lógico, né? Por que não faz só de ferro, então, né? Podia fazer só de ferro, faz tudo de ferro, faz uma chapa de ferro, né? Simplesmente isso. Beleza, dá para fazer. Só que qual que é o problema de fazer só a chapa de ferro, né, para resistência? É a questão da ferrugem. Então, foi um casamento aí perfeito aí do concreto com o cimento, tá? Opa. Beleza? Gente, outra coisa interessante que a gente usa bastante em construções rurais são materiais cerâmicos. O que é material cerâmico? São pedras artificiais, tá? Que ela é feita o quê? Que ela é feita como? A partir da moldagem, então tu faz uma forma, faz uma forma dela, depois tu cozinha, tu seca e cozinha ela, tá? E geralmente é feita de argila de vários tipos, né? De vários estilos, tá? O que é, gente? Basicamente aquilo que a gente conhece por tijolo, telha, tudo isso que a gente chama de telha de barro, né? Ou a tijoleiras, né? Tijoleira a gente quase não usa mais hoje em dia. Nas casas mais antigas a gente tem os pisos, já viram os pisos com esse tipo de... Parece que é de barro? Piso queimado, eles chamam. Isso. Né? Hoje em dia quase não se usa mais porque hoje em dia os outros tipos de porcelana são baratos, né? Estão em conta, né? E existem, gente, o que diferencia, por exemplo, uma porcelana de um piso de um piso normal, desses antigos, tá? É o tempo de cocção, se chama. Por quê? Vocês sabem que vidro é areia cozida, né? Sabem disso, né? Para fazer areia, para fazer vidro, vocês pegam a sílica, né, que é a areia, o silício, e cozinham ele a alta temperatura. E ele vira vidro, tá? A mesma coisa acontece com a porcelana, para fazer a porcelana. Tu pega uma peça de barro aí e tu cozinha ela até virar vidro. A gente chama isso de processo de vitrificação, tá? Então, existem porcelana ou materiais cerâmicos de alta vitrificação, que são as porcelanas, por exemplo, o vaso, né, a pia, elas são porcelanas como se fosse uma telha, só que ela é com alta vitrificação. Foi cozida mais, foi feito um processo de virar vidro, né? Por isso que o vidro que tem no azulejo é parecido com o vidro de uma garrafa, por exemplo, porque realmente é isso, é o processo de vitrificação. É quase a mesma coisa, entende? Interessante, né? Bem legal. Como é que eles fazem isso? Por exemplo, como é que eles fazem um piso? Eles pegam, fazem uma parte de porcelana normal, assim, de argila, deixam ela secar e botam fogo bem forte em cima. E esse fogo bem forte em cima faz com que aquela sílica, aquela areia que está mais por cima, vire vidro. Isso, então, é um processo de vitrificação, tá? Então, esse tipo de material aqui são os mais comuns, né? São considerados de baixa vitrificação, porque eles são vitrificados um pouquinho, sabe? Tipo, eles foram cozidos, mas bem pouquinho, só para eles virarem, tipo, começarem a querer virar vidro, mas não chegaram a virar, tá? A gente usa muito isso, muito, muito, muito mesmo, na construção, tá, gente? Existem materiais, então, que são altamente vitrificados, que são esses aqui, ó, que são as louças, que é a porcelana que eu falei, né?
Gente, a porcelana é a mesma coisa que uma telha de barro, por exemplo, só que ela é altamente vitrificada e eles usam, em vez de usar uma argila escura, eles usam uma argila branca para ficar mais bonito, tá? E para ficar assim, senão ela ia ficar da cor. Mas vocês já chegaram a ver aqueles pratos ou xícaras que parecem cor de barro, assim? Já viram? É feito com argila normal. E essa aqui é feita com argila branca. Essa é a diferença, tá? Esse aqui é aqueles... como é que é o nome? Ai, me falta o nome disso aqui. As lajota. Lembra das lajota? Isso aqui é lajota, gente. Isso aqui não é piso. Isso aqui é lajota. Isso aqui são lajotas. Como é que eles faziam? Eles faziam tijolos com dois lados. E daí eles botavam fogo dos dois lados. E na hora de fazer o piso, eles quebravam no meio para fazer duas lajotas. Vocês já viram isso, mas é bem interessante, né? E ainda existem os pisos, que daí, então, é altamente vitrificado, né? Que é o mesmo processo aí que eu falei, que faz com que aquela parte de cima vire vidro, tá? Tijolo é uma das coisas mais comuns que a gente usa. Existem vários e vários tipos de tijolos. E a gente pode, cada vez, existem maneiras diferentes, maneiras mais interessantes de se fazer. Por que os tijolos eles são ocos, gente? Qual que é o sentido? Alguém sabe? Ou a maioria deles são ocos? Para não ser tão pesado. Para não ser tão pesado, o que mais? Para secar mais rápido. Para secar mais rápido, ótimo. Uma questão de umidade, o que mais? Oi? Atravessar parafusos. Atravessar parafuso, claro, pode ser também. Para dar mais volume. Isso, para dar mais volume. Show de bola, gente. Tem mais coisa ainda. Gente, vocês lembram que eu falei... Eu não sei se foi para vocês que eu falei da térmica. Que entre a térmica tem um espaço de ar, aquelas térmicas de metal. Lembra? Que o ar é um péssimo difusor de calor? Então, o que faz um tijolo ser furado? Ele é um péssimo condutor de calor. O que ele vai fazer? Ele vai ser térmico. Então, ele não deixa o calor entrar muito e nem sair muito. Então, no inverno, a casa fica digamos, ele fica mais térmico. O que acontece com tijolos, as casas antigas de tijolo de barro, né? Ela não deixa o calor entrar no verão. É legal porque é fresquinho. Mas no inverno também não deixa o calor entrar. Então, fica bem frio, né? Como é que eles resolviam esse problema antigamente? Com fogão a lenha, né? Se tu esquentar do lado de dentro, não vai deixar o calor sair da casa. Então, se tu quer fazer uma casa de tijolo de barro, show de bola. Maciço, digo, né? Pode fazer, mas tem que ter alguma coisa que esquente, porque o sol não vai ser suficiente para esquentar, porque não vai deixar esse efeito térmico forte. E o tijolo comum, ele é mais ainda, ele não deixa transferir o calor. E também outra coisa, pessoal, é a acústica, né? Ele também não deixa passar a questão de ruídos, ele diminui bastante os ruídos, tá? Beleza? Então é isso tudo que as vantagens que vocês falaram aí. Consome menos barro, é mais leve, enfim. Tudo isso aí, tá? Então por isso que a gente usa bastante tijolos. Esse aqui, então, são os tijolos maciços, que eu falei antes, né? Eles são utilizados quando tu precisa ter um material mais resistente, mais robusto, né? Os tijolos de furos, aqui de vários furos, várias bitolas, várias maneiras. Então, temos vários tipos de tijolos aí, tá? Tipos de telha, né? Existem as mais comuns, que é a portuguesa. A portuguesa é uma das mais utilizadas. A romana, que ela é quadradinha, assim. A francesa, antigamente só tinha essas, né? As casas mais antigas são tudo francesa. A telha russa. O problema dessa telha russa, gente, que ela é encaixada uma assim dentro da outra, né? São telhados bastante pesados. Quase não se usa mais hoje em dia, tá? A parte da cumieira, que é a parte que fica em cima, né, para fechar, e o espigão, que é quando é na ponta, né? Na ponta da casa, né? Outros materiais cerâmicos, as tijoleiras, que eu falei aqui para vocês, tijoleiras, são pedacinhos pequenos de tijolos, podem ser utilizados no chão. Se usa pouco hoje em dia, antigamente usava bastante, tá? Os ladrilhos, que são aqueles pisos da igreja antiga, sabe? Também são revestimentos cerâmicos bem antigos aí. A gente quase não usa mais, tá, gente? Questão de madeira, a gente usa muito madeira na construção rural também, né?
Madeira é um material muito bom de trabalhar, também é térmico, é fácil de trabalhar com ele, tá? Então, por isso que ele é bem utilizado. Isso é importante, essa tabela aqui é importante para vocês saberem quando comprarem. Eu vou lá, eu vou fazer uma construção, a gente vai ver como se faz depois, por exemplo, uma tesoura de construção, um piso, certo? E vai existir vários tipos de madeira num telhado, tá? E eu não vou falar, eu geralmente não digo as medidas das madeiras. Eu vou lá, por exemplo, e compro tantos metros de tábua. Eu vou lá e compro uma viga. Eu vou lá e compro um pranchão. O que é isso, gente? Por que isso? Porque existem, cada tipo de coisa existe uma medida. Então, por exemplo, eu vou lá e compro uma tábua de 12 centímetros, é um padrão, tá? O que é isso aqui? É a espessura, 2,5 centímetros, e a largura dela, que é quase 12. E isso tudo é padrão. Então, quando tu for comprar uma tábua, geralmente as tábuas, elas são ou de 12 centímetros de largura, ou de 15, ou de 20, ou 23, né? Que hoje em dia eles já estão fazendo de 20 para economizar, né? Ou de 30. Então, não é um monte de tipos de medidas, são medidas que tu vai lá e compra. O que é um sarrafo? Eu vou lá comprar um sarrafo. O sarrafo, ele é 3,8, né? Em torno de 4 por 7. Então, é um tamanho específico para quê? Para colocar telha, por exemplo. Para colocar a telha, tu coloca a telha com sarrafo. Em cima dos caibros. O que é o caibro? É essa medida aqui, em torno de 7,5 por 7,5. Né? E assim vai. Isso aqui é importante, isso aqui com o tempo vocês vão pegando a prática. Tá? Mas isso é importante vocês saberem que são essas medidas aí que o pessoal vende mais ou menos. Tá? Então, quando forem fazer o projeto de vocês, se atentem a não pegar uma medida muito louca. Assim. Tentem pegar medidas mais ou menos parecidas com essas aqui. Tá? Beleza? Tranquilo? Onde que usa cada coisa dessa daqui, onde se usa o sarrafo, a viga, enfim, a gente vai ver melhor na próxima aula de edificações, tá? Beleza? Ainda existem outros tipos de madeiras, que é o tal de compensado. Já viram isso? O que é o compensado, gente? É várias lâminas de madeira compensadas, apertadas, feito uma madeira só. Tá? Por que é legal isso? Porque ela consegue fazer com que tu tenha partes maiores. Então, antes tu tinha a largura da tua madeira dependia da grossura da tua árvore. Se uma árvore, por exemplo, existe árvore de 3 metros, então, tá, existe, mas tu não vai conseguir encontrar na madeireira uma tábua de 3 metros de largura. Então, tu pega esses compensados, que são... vocês já viram como se faz compensado? Deixa eu ver se eu tenho... não. Eu pensei que o vídeo... Eu tenho quando eu dei civicultura, eu mostrei como é que se faz. Tu faz o quê? Tu pega o tronco da árvore e coloca como se fosse um apontador gigante. E esse apontador vai tirando lasquinhas daquele tronco. E o tronco vai girando e vai fazendo como se fosse uma casquinha de apontador, que vai formando lâminas. Então, essas lâminas que tu vai colocar. Então, coloca uma nesse sentido, a outra nesse. E vai fazendo e vai formando, então, o compensados, tá? E se não é lâminas assim... Professor? Sim? Pode falar. Eu não estou te escutando. Mais alguém não está Oi? escutando? Agora voltou. Eu estou escutando. Tá. Beleza. É isso aí mesmo. Qualquer crédito que der aí, me avisa aí que a gente tenta resolver. Beleza. Ou se não é assim, ó, é com várias madeirinhas uma do lado da outra que eles fazem, então juntam. Tá? Isso são compensados, tá? Existem os aglomerados. O que é aglomerado? É serragem. Serragem, eles misturam com cola e colocam e juntam tudo. Fazem uma lâmina com esses aglomerados, tá? Hoje em dia já não tem mais muito no mercado, mas existem e pode ser usado na construção rural, tá? E existe o OSB, que são essas aqui, ó, são tipo partículas de cavacos assim de madeira que tu vai usar e vai misturar com cola e vai fazer uma chapa com aqueles cavacos de madeira, tá? Bem legal também. E bem úteis, tá? Isso aqui é bem resistente, às vezes pode até... Se tu colocar passar um impermeabilizante, ele funciona pode até pegar um pouco de chuva. Então, é bem utilizado, tá?
Existe ainda o MDF, que é madeira de baixa densidade, e o MDP, que é a madeira de média densidade, só que em vez de ser com serragem bem fininha, é feito com partículas. Então, aqui é pó, né, com fibras de madeira, e aqui é com partículas, tá? Então, é o MDF e o MDP, tá? Isso aqui é usado bastante em móveis, tá, gente? Só para vocês... Só por curiosidade também, tá? Não é nada tão importante assim, tá? Deixa eu só... Deixa eu só fazer o seguinte, eu vou ter que... Deixa eu ver se eu tenho um aberto aqui. Ops. Não é esse, é outro. Aqui. Beleza, gente? Vamos falar um pouquinho sobre os trabalhos preliminares, tá? Daí depois, na próxima aula, as outras aulas são um pouquinho maiores, então... Alguma dúvida sobre materiais? Por Não? mim, não. Não? Não. Beleza. Então, só ver se ele tem certeza que está gravando aqui, tá. Qualquer dúvida, era só para dar uma apanhadinha aí para a gente saber mais ou menos quais são os materiais que a gente usa principalmente, tá? Beleza, gente. Trabalhos preliminares. O que são trabalhos preliminares? O que vocês acham que são trabalhos preliminares? São trabalhos que a gente faz antes de fazer a obra, né? Para exercitar. É isso aí. Tá, gente? Bem simples. Os trabalhos preliminares nada mais é que tu vai ter que fazer antes de fazer a tua obra, tá? Primeiro, né, tu vai ter que... primeiro tu vai ter que ver, antes de fazer tudo, na verdade, até inclusive o projeto, né? Ver o cronograma. Primeiro, quanto que tu vai precisar de tamanho, quantos cômodos, tudo certinho, né? Tu vai ter que entender o que vai ser feito ali dentro, tu vai ter que entender o porquê que tu vai fazer aquela construção, porque a pior coisa que tem, gente, é vocês fazerem um projeto errado e chegar na hora e depois de tudo pronto, assim, bah, mas ficou pequeno, podia ser maior. E às vezes tu vai ter que fazer um puxadinho, tu vai ter que... Ou às vezes tu nem consegue ampliar, porque tu fez, sei lá, uma estrutura que tu não tem como ampliar. Por exemplo, uma sala de ordenha. Pior coisa que tem é tu fazer uma sala de ordenha e depois ver que, puxa, fiz muito pequeno. A vaca nem consegue se virar direito dentro da sala de ordenha. Então, e agora? Fazer o quê? Desmancha e faz outra? Se vira com o que tem? Vende as vacas, vende fora tudo? Também nada. É uma, né? Então, gente, precisa sempre fazer isso bem antes, e se pensar bem antes de fazer uma obra, tá? Então, pensar bem, ver o porquê que estão fazendo, qual o tamanho mínimo de cada coisa. Vocês vão ver que eu tenho que passar para vocês, eu não passei ainda. Mas no polígrafo também tem que o tamanho mínimo que necessita cada tipo de animal. Por exemplo, uma vaca precisa, no mínimo, tantos metros quadrados. Eu não sei de cor, tá? Tem que olhar na tabela lá. Um suíno em fase de creche, por exemplo, precisa no mínimo tantos metros quadrados. Sabe? Então, cada animal, cada coisa precisa um tamanho mínimo, tá? E eu tenho uma tabela que eu vou passar para vocês, tá? Então, tudo tem que ser visto antes, tem que ser tudo pensado muito bem antes, tá? E outra coisa que é enjoada, mas que é bem importante, que vocês podem, inclusive, a construção de vocês não servir para nada, é a questão de códigos normadores, tá? As normas. Então, se vocês forem fazer, por exemplo, um galpão de suínos e não fizerem um sistema de recolhimento de esterco ou um sistema de composteira ou de esterqueira que seja efetivo, vocês não vão conseguir criar porco, porque a FEPAM não vai deixar vocês.
Então, vocês são capazes de ter construído todo o galpão, toda a estrutura, e vai lá a FEPAM e não vai deixar vocês produzirem porco. Ah, professor, mas eu posso fazer clandestino. Não precisa ser registrado na FEPAM. É verdade, gente. Só que daí isso é para uma quantidade pequena de produtores, tá? De produto, por exemplo. Ah, tu não vai... Por exemplo, eu tenho 2.000 matrizes de porca para criar leitão, né? Eu não vou ter registro da FEPAM? Esqueçam, gente, isso não existe, né? Porque vocês não vão conseguir nem comercializar esses leitões se vocês não tiverem registro. Então, vocês precisam. Então, tem que ver bem certinho antes de fazer a construção de vocês. Beleza? Esse aqui é o exemplo, da questão das normas, né? Então, por que tem que ter cortina desses lados? E qual que é a altura mínima de um pé direito? Né? A altura mínima de um pé direito para um galpão de suínos, por exemplo, é 4,5 metros. Tem que ter 4,5 metros de altura. Isso é uma norma técnica. Para quê? Para circular os ares, para difundir melhor, enfim. Então, tem que ser tudo certinho, tá? Como que tu vai fazer? Tu vai fazer as baias? Tu vai fazer nesse sistema aqui? Tu vai fazer nesse? Não importa como tu vai fazer. O importante é que os dois sistemas se enquadrem dentro da norma. Esse aqui está certo, esse aqui está errado? Não. Tá? Só que esse aqui é um sistema mais antigo, ele se enquadra na norma, beleza, não tem problema nenhum. Só que tem que ser tudo bem pensado, tá, gente? Outra coisa, antes de vocês fazerem o projeto de vocês, é a questão de estudo de mercado. Galera, isso tem que cuidar muito, gente. Porque já vi gente fazendo projetos aí, pedindo financiamento e projetos caros aí, e depois não tem para quem vender. Tá? Eu dou um exemplo aí de um conhecido que ele fez uma estufa, assim, um sistema enorme, assim, questão de alface hidropônico. Ele produzia em torno de 300 mil pés por dia de alface hidropônica. Né? Foi a estufa, foi o que ele fez o empreendimento para produzir isso. Só que ele não conseguiu o mercado, gente. Ele não conseguiu o mercado, porque era muita coisa para absorver. Então, cara, depois de um tempo ele conseguiu, tá? Deu sorte. Mas ele demorou bastante. Então, ele jogou a alface fora no começo, porque ele não tinha mercado. Então, estudem. Né? Eu vou começar a produzir, aqui no Rio Grande do Sul, eu vou começar a produzir cachorro para abate. Não, né, gente? Cachorro para abate lá na China, não aqui no Brasil. Então, entendeu? Pensem bem. Né? Eu tinha uma ideia louca quando eu era técnico em agropecuária, que quando eu estava fazendo técnico, que eu vi uma coisa assim que era ovo de pato, né? Era uma ideia assim para produzir ovo de pato, porque você sabe, né? O ovo do pato é maior, o pato ele é mais rústico do que a ave de postura. Então a minha ideia era fazer isso, né? E daí eu fiz uma parceria com a minha avó e tal, a gente começou a criar pato para ovo e tal, e realmente funcionou. Só que a gente percebeu que muita gente não gosta de ovo de pato. Embora ele seja maior, e tem gente que acha que tem gosto diferente. Né? Eu, claro, tenho um pouquinho de gosto diferente, mas tem gente que não gosta. Então, a gente vendeu, mas até um certo ponto, sabe? Não deu para expandir, assim, porque o pessoal não queria, mas até um certo ponto. Depois, não. Então, é uma coisa que eu não estudei o mercado. Né? Se eu tivesse... ainda bem que foi coisa pequenininha, né? Então, ela só criava junto com as galinhas ali, então não era muita coisa. A gente começou aí com 100 patos, não era tanta coisa assim. Mas se tivesse pegado um financiamento aí, né? Pedido dinheiro para o banco e coisa aí, mas o pessoal não está querendo comprar ovo de pato. Né? Então, tem que cuidar, tá, gente? Então, estudem o mercado, vê se tem tudo certinho e que daí não tem erro depois, tá? Uma coisa importante também é escolha do local. Tá? Cuidar, gente, cuidar, um lugar que vocês escolhem. Primeira coisa é vincular o mercado com o teu lugar. Né? Então, por exemplo, eu vou produzir produtos muito perecíveis. Figo, por exemplo. Eu vou produzir figo de mesa para os mercados e tal. Mas eu moro no interior lá de Bagé. Né? Eu quero vender aqui em Porto Alegre. Gente, não vai dar muito certo. Né? Porque o figo vai chegar em Porto Alegre podre praticamente, né? Porque é muito tempo de transporte, então não funciona. Então, cuidem a questão do local com relação ao teu ponto de comércio. Outra coisa também é a questão de vento, por exemplo, né? Cuidar com vento.
tem alguns, por exemplo, deixa eu ver, flores, né? Flores não se dão muito bem para te cultivar perto da lagoa, na região lá de Palmares, de Mostardas. Por quê? Porque tem muito vento. Então é complicado de criar flor lá, tu tem que fazer um sistema de barra-vento muito fortes para conseguir criar. Então, cuidar um pouquinho. Vento, cuidar com umidade, né? Não plantar, não plantar estufas numa baixada, por exemplo. Por quê? Porque lá a tendência de queimar com a geada é muito grande. Então, escolham lugares mais amenos, mais em meia encosta, enfim, esses cuidadinhos, né? Se possível, já escolher um lugar bem drenado, né? Não no meio toda vez que chove alaga, né? Não, né? E eu tenho um aluno do técnico de final de semana que ele produz limão orgânico, tá? E ele vende, ele tem um mercado assim, bem legal. Ele tem registro tudo como orgânico, produto orgânico e tal. Mas sempre quando chove demais, o rio sobe e alaga toda a plantação dele, né? Tudo bem, é citros, né? Baixa água, melhor tudo. Mas daí ele queria colocar um sistema de gotejo, né? Fazer gotejamento, né? Então a gente teve bastante dificuldade em adaptar um sistema que não fosse levado embora com a água, como a gente disse, né? Então tem que cuidar um pouquinho, tá? Cada essas coisinhas aí, tá? Outra coisa bem importante é a questão do local, né? Com relação a manejo de dejetos, tá? Lá no oeste de Santa Catarina, tem muito aviário, tem muita pocilga. Qual que é o problema disso? Eles não estão mais tendo lugar para colocar os dejetos, porque o correto de tu colocar os dejetos é na lavoura. Só que lá tem tanto aviário, tanto pocilga, tanto suíno, que tá faltando lavoura para eles colocar adubo. Então, é meio complicado. E o que eles vão fazer? Eles vão manda lá, que nem nós. Com certeza vocês já pensaram agora, quando eu falei assim, meu Deus, mas o esterco eu também quero na minha lavoura. Pode mandar que eu quero. Só que como é que eles vão trazer o esterco lá de Santa Catarina aqui para o sul, né? Se torna totalmente inviável, entendeu? Então, quando tu for construir uma coisa, tu tem que pensar nisso também. Onde que eu vou botar meus dejetos? Eu tenho um pedaço de lavoura para me largar? Beleza, ótimo, perfeito. O certo é isso, né? O certo é tu ter. Eu não tenho um lugar para colocar os dejetos. Então, tu já tem que combinar com alguém, com os vizinhos, ou que tu vai largar os dejetos. Porque se tu brigou com um vizinho, brigou com outro lá, e tá tudo meio de mal contigo, tu tem que levar os teus dejetos para longe. Já pensou? O custo que tem isso, gente? Tu pegar um caminhão de esterco e levar para um lugar, isso é muito caro, né? Ainda mais se for de trator, pensa, não tem como, né? E então tu tem que pensar bastante nisso, tá? Claro que existem estratégias, né? Como, por exemplo, fazer um biodigestor. Só que um biodigestor é custo também, né? Então tem que se pensar tudo bem certinho antes de fazer, tá? Beleza? A drenagem, né? Lembrar que eu vou construir minhas estufas do lado da Lagoa dos Patos. Difícil, pessoal, difícil vocês conseguirem drenar um terreno que nem lá, né? O Lucas tem experiência, né? O Lucas Hansen aí, que para drenar lá ali, bem do ladinho da Lagoa dos Patos, tem que meter bomba, senão não drena a lavoura, né? Tu imagina tu colocar umas estufas lá de tomate. A bomba tem que ficar ligada 24 horas para conseguir drenar o terreno, né, Lucas? Então, não é fácil. Tá louco, doutor? Já foi algum litro de óleo diesel lá bombeando água para fora. Exatamente. Então E tem dá que... uma chuva, tem que bombear de novo. Exatamente. Então, gente, pensem bem como fazer, né? Aqui nesse caso, dá para fazer drenagem, show de bola. Mas tem lugares que não dá para fazer drenagem, né? Então, a gente tem que sempre observar bem isso aí, tá, gente? Outra coisa importantíssima, galera, é água. Água. Tem que ter água em qualquer empreendimento que vocês fizerem. Professor, mas isso é óbvio. É óbvio, mas nem tanto. Vocês já foram para Montenegro e vocês viram que tem uma cervejaria abandonada até hoje lá, indo para Montenegro, na primeira rótula que vem? Tem. Isso, era da Skin Cariol, se eu não me engano. Lembra? Essa Sim. situação... Tem uma outra que abriram perto agora. Como? Perto dali tem uma nova, senhor, ali perto. Pode ser. É uma bem num trevo, tu diz? Isso mesmo. Sim. Uma baita fábrica, enorme, era uma potência.
Gente, um dos motivos que fez que a cervejaria foi obrigada a se mudar lá foi a água. Eles não tiveram água, porque você sabe que a cerveja é 98% água, né? E, né, enfim, e o resto são componentes ali e tal. Então, eles não conseguiram pegar e transformar, ou pegar, captar água, ou ter o volume de água que eles precisavam e na qualidade que eles precisavam. Então, eles estavam gastando muito para fazer o tratamento da água para conseguir fazer a cerveja deles. Então, se tornou inviável. Isso é um dos motivos. Claro, teve outros aí que eu não sei, mas eu sei que um dos motivos é a água. Tá? Outro exemplo que me veio agora foi lá em Estância. Lá em Estância, se montou uma fábrica de fazer gelatina, porque sabe que gelatina é feita de couro, né? Raspa de couro, de colágeno, né? Que é de couro. E Estância Velha é a cidade do curtume. Então, show de bola, né? Vamos botar uma fábrica de gelatina do lado, porque é só pegar ali e beleza, show de bola. Só que qual foi o problema também? Água, gente, tá? A Estância Velha lá, esses municípios pegam água do rio, né? Fazem um tratamento lá, né? Vai saber como, né? Mas fazem um tratamento, não, fazem um tratamento legal, e só que é um volume muito grande que a fábrica de gelatina precisava, então não deu, né? E isso é a mesma coisa, galera, né? Eu quero montar um sistema de confinamento para gado de corte. Um gado de corte, no verão, um bovino de corte para carne, ele consome em torno de 80 litros de água por dia. Um bovino. Né? Isso é muita água, gente. Muita água mesmo. Então, tem que ter volume de água. Tudo que vocês fizerem, um aviário ou qualquer coisa, tá? Então, cuidem. A água é muito importante. Importantíssimo. Tá? Outra coisa é planejamento, né? Aí o cara constrói a casa aqui, e aí, eu quero expandir um dia. Cresceu, veio um nene na família. E aí, o que tu vai fazer agora, amigo, velho? Tu vai acrescentar um andar aqui? Até dá, né? Mas é o que dá, é acrescentar. Mas aí, eu quero acrescentar um andar, beleza. Só que eu não fiz alicerce para isso aqui. Eu não tenho alicerce, eu não fiz fundamento para fazer a parte de cima. Ou seja, a parte de baixo não aguenta mais um piso. Aí o que tu vai fazer? Vende fora tudo e vai embora, né? É o que dá para fazer. Né? Então, gente, quando for construir um galpão, não construam perto de uma rocha, assim, de um lugar que, tipo, que vocês ficam apertados, assim, e deu, constrói ali. Nunca mais vocês vão poder aumentar e expandir. Porque, assim, ó, vocês são jovens muito espertos, né? Com mentes abertas. Então, quando vocês forem fazer um negócio, provavelmente esse negócio vai prosperar muito, vocês vão crescer muito. Né? Ou até mesmo assim, por exemplo, o produtor que vocês atendem lá. Vocês estão atendendo, vocês estão sendo formados numa das melhores escolas técnicas do Brasil. Aí vocês estão lá, vocês vão ser bons técnicos. Vocês estão dando assessoria, o cara vai crescer, o cara vai virar milionário. Tu vai continuar pobre, né? Lógico, né? Enfim. Mas o cara vai virar milionário lá, beleza. Ele vai se expandir. Então tu tem que já dizer para ele, cuida um pouco, tu quer construir aqui, beleza. Mas se tu construir assim, futuramente tu vai poder ampliar. Assim, assim, assim. Vai ser mais fácil. Tá? Por experiência própria, gente. Sempre pensem em expansão. Tá? Eu estou sentindo isso muito agora na parte de irrigação, que o pessoal quer automatizar e daí eles já falam assim, mas eu quero construir mais estufa ano que vem. Beleza? Então tu já faz o sistema pronto de automação para quê? Para que quando vier a outra, tu simplesmente vai lá, bota 2, 3 válvulas a mais e show de bola. Né? Já pensou que daqui um ano ele vai fazer estufa nova e vai dizer assim, agora eu quero ampliar. Tu vai ter que trocar todo o teu sistema aí, porque não é suficiente para o teu tamanho. Daí te quebra no meio, né? Em 4 partes. Né? E ele já te manda lá, né, para um monte de lugar lá até amanhã no meio. Né? Então, gente, planejamento, tá? Uma coisa importante, questão do sol, né? A gente faz isso quando trabalha com pomar, tem que cuidar, mas também quando for construir um galpão, tá, gente? Fazer com que pegue sol o dia inteiro, né? Ou pelo menos nas principais partes da manhã. Nunca colocar na face sul, ou na face norte, onde não pega sol. Né? Coloca na face sul, por exemplo, de um morro, que pegue sol, então, pelo menos quase o dia inteiro. Tá? Então, cuidar bastante isso. Sol, importantíssimo sol, para todo tipo de construção. Tá?
Outra coisa, então, depois que tu viu tudo isso, então tu vai fazer um projeto, tá? Projeto estrutural, arquitetônico, hidráulico, a parte de água, a parte sanitária, que é para a questão dos dejetos, né? A parte elétrica, a parte de decoração, né? Se for uma casa rural, né? E alguns projetos a parte de urbanização. Quando? Quando tu tá com uma propriedade muito perto da cidade, tu tem que fazer um acesso, por exemplo. Isso é moda hoje em dia e funciona bem. Tem produtores que estão ganhando muito dinheiro com isso. É tu fazer com que as pessoas vão lá na tua videira, na tua horta, e elas mesmo colham, né? Isso funciona bem. O que tu tem que fazer? Tem que fazer um acesso legal, né? Para que a pessoa, então, consiga chegar até as estufas, tá? Mas nós vamos falar agora, o mais específico, nós não vamos falar muito sobre o projeto elétrico. Por quê? Porque o projeto elétrico, quem vai ter que fazer para vocês é um eletricista ou um eletrotécnico, né? Ou, claro, um engenheiro elétrico. Mas, geralmente, engenheiro elétrico não precisa porque os prédios de vocês não vai ser muito grande, tá? A parte hidráulica, geralmente, ou não tem projeto, né? O que acontece, tu vai contratar um bombeiro elétrico, hidráulico, e ele vai lá e vai fazer o teu encanamento e beleza, né? Tranquilo. Ou, se não, o projeto é bem simples, então não tem muito detalhe, a gente não vai falar sobre ele. O que a gente vai falar mais é sobre o projeto arquitetônico, tá? O que é o projeto arquitetônico? É sobre aquelas coisas que a gente falou um pouquinho lá do desenho. Lembra que a gente falou em desenho técnico sobre essas coisas? Que é o quê? A planta de situação, a planta de localização, a planta baixa, os cortes, fachadas, tá? Isso que a gente vai ter que fazer com bastante cuidado agora quando a gente fizer construções rurais, tá? Projeto arquitetônico. Beleza? O que tem no projeto arquitetônico? Primeira coisa, memorial descritivo. O que é o memorial descritivo? Serve para quê? Serve para quê? Para que quando alguém pegar o teu projeto, ele saiba do que se trata. Então, quando o cara, qualquer um que tiver, por exemplo, o cara do banco lá, né? O cara do banco, o produtor quer fazer um financiamento. Então, ele mandou o projeto de vocês, que vocês fizeram, para o banco, e é geralmente isso que acontece, né? Geralmente, o produtor não pede projeto se não é para fazer financiamento, né? Então, ele pega o projeto e ele vai começar a ler lá, o carinha do banco. Daí, o que vai ter que ter no memorial? Vai ter que ter a historinha do projeto, né? Aquilo que vocês fizeram mais ou menos em irrigação. Vai ter que ter lá. Então, como é que é o memorial descritivo? Então, na propriedade do seu, sei lá, do seu fulano de tal, está a necessidade de construir-se um galpão para a criação de aves caipiras, visto que na região existe uma grande demanda por ovos caipiras, ovos de qualidade, dá uma enrolada velha legal, tá? Para convencer o carinha lá que o teu projeto é bom e serve para alguma coisa. Ah, professor, eu quero fazer financiamento para fazer um salão de festa. Não tem problema. Denis, vai acabar a hora aí, ó. Ah, vai acabar de novo. Barbaridade. Tá, depois a gente volta e vai. Daqui a pouco a gente volta a falar, tá? Já daqui a pouquinho a gente